depois de muito tempo sem colocar vídeo aqui no canal, mas com toda certeza foi por uma boa causa. A gente está trabalhando num projeto da nossa escola, a Escola Armogan. Quem quiser nos seguir, entra aqui embaixo nos links do Insta e do Telegram, que vocês vão receber todas as informações por lá. Mas foi por isso que a gente teve que dar um tempo. A gente estava trabalhando em cima desse projeto aí já fazia uns meses. E a gente vai dar início hoje como escola já, como a Escola Armogan já, a gente vai dar início a um projeto também, não deixa de ser um projeto, que é a leitura de livros. Então a gente vai começar a trazer vários livros para serem lidos aqui. A escola, ela vai trabalhar o conhecimento, ela vai trazer conhecimento, ela vai trabalhar a parte terapêutica e constelações familiares e tem a formação em constelação familiar. E paralelamente a isso, a gente vai fazer essas leituras e vai colocar para vocês os vídeos aqui. Então é um projeto bem bacana, quem quiser nos seguir, então entra aí nos nossos links. Esse livro que a gente vai dar início hoje é um livro de muita importância, que é um livro que fala sobre relacionamentos. Então é esse livro aqui de Bert Hellinger, Para que o Amor Dê Certo. Este livro aqui. Quem não tem esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser adquirir, porque é um livro assim, é uma bíblia dos relacionamentos, é um livro que não tem como só passar os olhos, a gente precisa interpretar, a gente precisa entrar fundo nesse livro para poder entender. E os nossos relacionamentos, o que acontece? É nos relacionamentos que amplificamos o que tem de melhor e o que tem de pior em nós. E é aí que desencadeiam as complicações no nosso âmbito individual, familiar e coletivo. E geralmente 90% dos nossos problemas estão nessa parte de relacionamento, inclusive prosperidade, que tanto todo mundo busca, o relacionamento com filhos, com pais. Então a gente vai passar para vocês de forma bem aprofundada e vão estar saindo toda semana essas aulas aqui para vocês irem acompanhando. Em algum momento a gente vai começar a fazer isso ao vivo aqui no YouTube. Não chegou esse momento ainda, mas para quem quiser receber essas aulas ao vivo e que tenha a oportunidade também de fazer comentários, de fazer perguntas, entra no Telegram, que também vai ficar aqui, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, que vai ser ali a leitura do livro Para que o Amor Dê Certo. Tem uma aula toda sexta-feira, 8 horas da noite, que a gente faz ao vivo pelo Meet do Google, que todo mundo tem. E aí vocês têm a oportunidade ali de interagir, né? Que é bem bacana essa interação. Quando a gente começa a estudar e se aprofundar na questão dos relacionamentos, a gente consegue detectar falhas na nossa forma de viver, na nossa forma de se relacionar, porque relacionamento é viver, né? Viver é relacionar-se. Então é nesses momentos, nesse aprofundamento aqui da leitura desse livro, que a gente começa a perceber algumas falhas no nosso sistema. Acho que de recados é isso. Mais uma coisa que eu não falei para vocês ainda. Tem um curso de florais que eu também estou montando e que vai ser como se fosse a nossa inauguração da escola. Esse curso de florais tem vagas ainda no gratuito. É importante que vocês, para segurarem a vaga, entrem lá no grupo do Telegram, que é ali que a gente vai fazer a lista de quem vai participar. Esse curso a gente vai promover no Instagram. Então, quem quiser reservar a vaga no gratuito, entra lá no grupo do Telegram que vocês vão receber todas as informações. Acredito
que início de outubro esse curso vai ser passado. E assim, para quem frequentar 100% das aulas vai ter certificado e vai garantir a vaga para o próximo curso gratuito da escola, tá? Então fiquem ligados nisso. Então, iniciando agora a leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger, a gente começa falando o seguinte: os comportamentos estão submetidos aos processos mentais. Então, isso é muito importante que vocês entendam. A psicologia tradicional, ela estuda processos mentais e os comportamentos estão ligados a isso. Mas não é isso que a gente vai estudar nesse momento. A gente vai estudar sistemicamente como funciona o nosso sistema familiar, o nosso sistema dentro das relações, o nosso sistema dentro da vida profissional, tudo isso ligado ao relacionamento. Então, eu vou começar primeiro falando no sistema. O que é esse sistema tão falado? O sistema, ele é um conjunto de elementos que estão interligados e em constante relação de mudança. Então, a partir do momento que esse sistema está interligado, quando falha um dos elementos, esse sistema começa a andar de forma capenga. E isso resulta num desequilíbrio, numa tensão, onde, quando essa tensão ela não é observada, vai gerar conflito. Então, esse é como se fosse o início dessa observação do sistema e por que traz tanto conflito quando a gente não está com tudo no lugarzinho, tudo equilibrado. Então a gente começa agora com a leitura do livro. Vamos passar por cima, claro, de agradecimentos, prefácio, isso aí vocês passam os olhos, né, e vão conseguir entender perfeitamente. Mas a gente começa aqui no primeiro capítulo falando o seguinte: só se pode amar o imperfeito. O que Bert Hellinger quis dizer com isso? O perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar aquilo que é imperfeito. Somente do imperfeito resulta um impulso de crescimento e não do perfeito. Por isso que muitas vezes a gente busca aquele relacionamento perfeito e não encontra. Porque o perfeito ele não nos atrai. Ele pode até nos atrair no primeiro momento, mas depois aquilo não se sustenta. Porque onde está tudo perfeito, tudo encaixadinho, tudo bonitinho, aquilo não cresce mais. E isso tem a ver com os nossos karmas individuais, tem a ver com nossos karmas familiares, tem a ver com nossos karmas coletivos. Porque a nossa busca é sempre pela evolução, é sempre pelo crescimento. Quando para, quando estanca, quando está no conforto, na zona de conforto, e às vezes o conforto é péssimo, a gente para de crescer, a gente para de buscar. E aí a vida nos traz a dor de novo, que é para a gente poder crescer, para a gente poder se desenvolver. Então foi isso que Bert Hellinger quis dizer com só se pode amar o imperfeito. O homem e a mulher precisam um do outro. O homem aceita uma mulher porque sente que, como homem, lhe falta a mulher. E a mulher aceita um homem porque sente que, como mulher, lhe falta um homem. Então, isso tem também a ver com a questão de as pessoas acharem que a gente precisa ser inteiro para achar uma outra pessoa também inteira. Só que existe um equívoco aqui, porque quando nós estamos inteiros, quando nós estamos com a energia masculina e feminina no seu total, nós acabamos que nós sentimos que não precisamos mais de ninguém, nós nos sentimos preenchidos. E quando a gente para de buscar um relacionamento, é nesse momento que a gente para de crescer. Quando a gente se sente inteiro,
a gente para de crescer. Por que isso acontece? Porque é nos relacionamentos, nesse momento que a gente se relaciona com as pessoas, é que a gente amplifica o que a gente tem pior em nós e o que a gente tem de melhor em nós. Quando a gente amplifica o que tem de melhor em nós, é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também amplifica o que é pior em nós. E nesse momento é que a gente traz a imperfeição para que a gente consiga trabalhar essa imperfeição e assim começar a crescer. Enquanto pessoas individuais, enquanto pessoas com as famílias e enquanto nossos relacionamentos. O vínculo e suas consequências. Olha que sério que é isso. Quando nós temos muitos vínculos, nós estamos indisponíveis para os relacionamentos. Espera que vocês vão entender. Por isso, quando o homem toma a mulher como sua esposa e a mulher toma o homem como marido, consumam o amor como homem e mulher. Essa consumação do amor tem um profundo efeito na alma. E Bert Hellinger dizia que existe uma alma familiar, existe um campo familiar que nos ronda. Assim como o Jung já nos trouxe que existe esse inconsciente coletivo, existe também o inconsciente da família. E há uma energia que se movimenta dentro da nossa família. Nós temos uma energia que é a nossa alma individual, que movimenta o nosso campo individual. E nós temos uma energia que movimenta a nossa família. E enquanto relacionamento a dois também tem um campo que se movimenta entre os dois. Então, tudo isso é que a gente vai passar nesse livro para vocês conseguirem entender o que é essa Bíblia do relacionamento. Então, essa consumação do amor tem um profundo efeito na alma. Através dela, o homem e a mulher se vinculam de maneira indissolúvel. Então, vocês percebem aqui que os vínculos são indissolúveis. Uma vez consumado o amor, e se consuma o amor para a alma, como se consuma o amor? Através do sexo, se consuma o amor e se cria um vínculo indissolúvel. Através dela, o homem e a mulher se vinculam de maneira indissolúvel. Depois disso, já não são livres, mesmo que queiram. Depois que existe um vínculo entre o homem e a mulher, não existe mais como apagar, como esquecer. A gente vai passar por esses vínculos por muitos momentos que vocês vão vendo mais para frente. Quem não estudou constelação familiar tem um pouquinho mais de dificuldade de se aprofundar nessa matéria, mas dá para acompanhar, aos pouquinhos dá para acompanhar. Quem já estudou constelação familiar tem mais facilidade. E mesmo assim, às vezes as pessoas não entendem muito a profundidade de cada frase de Bert Hellinger nesse livro. Com o tempo, a gente vai trazendo novos livros, e inclusive esse de constelações familiares aqui, que é um livro bem básico dele, e ao mesmo tempo que ele é bem básico, ele é muito profundo e muito difícil de ser interpretado, também a gente vai trazer aqui para o canal. Ele vai ser lido aqui junto com esse outro dos relacionamentos. Então aqui ele dá alguns exemplos, tá? Explicarei por meio de alguns exemplos. Por que é tão doloroso quando um casal se separa? Por que existem discussões tão violentas dentro de uma separação? E por que afloram esses sentimentos dolorosos de fracasso e culpa quando de uma separação? Isso acontece porque existe um vínculo. Olha que profundo. Por que tanta confusão, né? Por que não seria tão simples? As pessoas não querem mais, cada um vai para um lado, vai fazer a sua vida, vai refazer a sua vida. Mas não é bem assim. Esses vínculos, eles são muito, muito fortes. Que necessidade que tem de ficar por aí se relacionando com qualquer um?
Então, isso tem que ser observado, isso é muito importante, a gente orientar os nossos filhos e para que eles consigam passar isso para os nossos netos. Quando um homem e uma mulher que estão vinculados um ao outro por meio da consumação do amor se separam e procuram e encontram outro parceiro, vão logo perceber que o vínculo com o segundo não é o mesmo que com o primeiro, porque o vínculo continua atuando. Então vocês podem ver aqui que de alguma fórmula o primeiro vínculo continua atuando, parece que traz para a gente uma espécie de comparação. Então a gente fica comparando, parece que aquilo não saiu do nosso corpo, não saiu da nossa energia, aquele vínculo anterior. Por isso, o sentimento de dor e culpa na separação de um segundo parceiro é menor. O de um terceiro parceiro, menor ainda. E a partir do quarto, quase não causa dor. Sabe aquelas pessoas que vão se relacionando e vão trocando de parceiro, como trocam de roupa? Aquilo vai ficando tão banalizado e acaba que as pessoas não conseguem mais criar vínculo, aquilo começa a ficar raso, começam a ser relacionamentos rasos. Eu vou mostrar para vocês de uma forma lúdica como é que funcionam esses vínculos e como é tão importante a gente observar isso. Ó, eu, por exemplo, me relaciono primeiro com uma pessoa. Aí depois a gente aqui se separa e eu me relaciono com uma segunda pessoa. Aqui nessa segunda pessoa a gente não vai adiante e eu me relaciono com uma terceira pessoa. Aí, por algum motivo, eu me separo e me relaciono com uma quarta pessoa. Vocês estão vendo que esses vínculos aqui, eles continuam me acompanhando. E aqui eu perco a força de tanto conteúdo emocional, que a gente também vai estudar os passivos emocionais, de tanto conteúdo emocional, eu tô presa e fechada para novas relações. E os passivos emocionais a gente conhece como esses conteúdos de raiva, de mágoa, de menos-valia que ficaram para trás dentro dessas separações desses vínculos. Então, por isso que ele ressalta tanto a parte do vínculo, o quanto a gente tem que ter cuidado com isso e observar com quem a gente se relaciona. Então, vocês imaginam essas pessoas que buscam simplesmente prostitutas, prostitutos, e aí se relacionam com um monte de gente. Essa pessoa ela não consegue mais ter um relacionamento decente, a não ser que ela faça uma limpeza, e dentro da constelação familiar a gente faz isso, que ela consiga ir resolvendo vínculo por vínculo dentro do coração. Então é bem sério essa matéria que Bert traz para nós. A continuidade agora desses exemplos aqui no livro. Certa vez, alguém me disse que procurava um relacionamento firme e duradouro. E eu lhe perguntei, quantos relacionamentos sérios você já teve? Ele respondeu, 7. Então você pode esquecer a possibilidade de ter uma relação duradoura. Porque aqui ele pergunta nos relacionamentos sérios, né? Que são relacionamentos realmente que duraram um bom tempo. Não é relacionamento de um mês ou essas ficadas que as pessoas costumam fazer por aí. São relacionamentos que duraram, né?
Então ele teve 7 relacionamentos que duraram. E aí foi isso que Bert respondeu. Então você pode esquecer a possibilidade de ter uma relação duradoura. E ele perguntou: não existe solução? Repliquei: existe uma. Se você respeitar e reconhecer essas 7 mulheres e aceitar com amor o que elas lhe presentearam, e se você honrar e acolher em seu íntimo tudo o que elas lhe deram e levá-lo para o seu novo relacionamento, então este terá uma chance. Então, é o respeito. O que é o respeito? O respeito é quando a gente concorda. O respeito dentro da constelação familiar, e vocês vão vendo, à medida que vão passando os vídeos, vocês vão se familiarizando que a constelação familiar ela tem termos próprios. E um deles é o respeito. O respeito é concordar com aquilo que foi, como foi. Quando a gente tem algum conflito, quando a gente não resolveu algo com alguém que foi ficando para trás, esses passivos emocionais, então existe uma discordância. Quando a gente concorda, a gente honra. Quando a gente concorda com os pais, a gente honra os pais. Quando a gente concorda com os relacionamentos, a gente fica em paz, a gente fica preenchido. E só quando a gente está em paz e preenchido, a gente consegue dar passos para frente. Que aí esses vínculos não ficam nos puxando, essas energias negativas não ficam nos puxando. Por algum motivo, essas pessoas passaram pela nossa vida. Algum karma que nós tínhamos que ter trabalhado e não trabalhamos. Então, isso volta para que isso seja visto de novo. A partir do momento que a gente consegue enxergar e concordar com isso, isso acalma, isso acomoda. Aqui tem uma frase de cura que se fala que é: meu amor por você continua vivo por meio de minha nova relação. Novos parceiros posteriores devem honrar o lugar que ficou livre. Então, quer dizer, os parceiros que tiver depois, se isso é bem trabalhado dentro de uma constelação e existe um lugar de confiança para se conversar, um lugar de vulnerabilidade, para que os novos parceiros tenham a compreensão de que os parceiros anteriores deixaram o lugar livre para que outro viesse, isso também tem que ser honrado. Essa liberação desse lugar. Então, foi por estar livre esse lugar que eu consegui colocar outra pessoa. Então, tudo isso a gente está muito no início do livro, tudo isso vocês vão entendendo a partir do momento que vai se estudando, porque tem depois as constelações que vão sendo feitas dentro do livro. Não se preocupem que isso tudo vocês vão entender. Seguindo aqui. Caso existam vínculos anteriores, isso não significa que o relacionamento posterior não vai dar certo. Tudo isso a gente já viu aqui, respeitando e honrando, a coisa se acomoda. Entretanto, só dão certo sob uma condição: que os relacionamentos anteriores sejam respeitados e honrados. Eu acabei de falar isso aí. Quando trabalho com a pessoa que se encontra em tal situação, deixo, por exemplo, o homem falar para a primeira mulher. Aí aqui já entram frases de cura que ele costuma trazer nas constelações. Meu amor perdura. Essa é uma bela frase. Assim a mulher é respeitada e reconhecida e, via de regra, fica reconciliada. Quando isso não ocorre, produzem-se envolvimentos estranhos, pois o parceiro anterior vai ser representado no novo relacionamento por um dos filhos,
sem que esse filho ou outra pessoa tenha consciência disso. Para quem não estudou constelações familiares, é um pouquinho mais difícil de entender. Mas para quem já está nesse caminho, sabe que existem as ordens do amor, que são 3 leis dentro da constelação. Que a primeira lei é o pertencimento, e tem que ser nessa ordem, é o pertencimento, depois é a hereditariedade e depois é o equilíbrio. Essas 3 ordens dentro da constelação familiar têm que ser necessariamente respeitadas. Quando uma pessoa do pertencimento não está aqui, foi excluída, como pode acontecer com pessoas da nossa família, como pode acontecer com os nossos vínculos, quando uma pessoa não foi conhecida, não foi reconhecida, não foi reconhecido o lugar dela dentro da minha alma, essa pessoa, ela volta, a energia dela volta para a minha vida e ela vai poder ser representada através de um filho que vai ter as mesmas atitudes daquela pessoa que foi excluída. Não se preocupem, que essa matéria aos pouquinhos ela vai ser entendida. Essa pessoa ela volta para me trazer justamente essa questão, esse conteúdo que eu não soube lidar. Então ela vai voltar através de alguém que vai me trazer para eu conseguir olhar para isso de novo. E esses são os passivos emocionais que vão ficando na vida das pessoas que se relacionam com um monte de gente por aí. E se relacionam, que eu digo, tanto relacionamentos duradouros como uma noite somente. Vão ficando resquícios, sujeirinhas, que às vezes a gente levianamente tem relacionamentos onde a gente não volta a falar com a pessoa, não dá uma justificativa porque que deu um pontapé naquela relação. Então vão ficando essas poeirinhas, e é sobre isso que Bert diz, que isso precisa ser respeitado, isso precisa vir para dentro do coração e dentro dessas pessoas que se relacionam, e a pessoa tem que entender que tudo veio para nos mostrar algo, tudo veio para a evolução do ser humano. Por isso que a gente só evolui quando tem relacionamento. Aqui ficamos nessa aula até essa parte aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre emaranhamentos que se estendem por gerações e suas soluções, tá bom? Até o próximo vídeo.